Fala, meus amigos, estamos aqui com nada mais, nada menos do que Fábio Ruiz. Fala, galera. Gratidão, Fábio. Bem? Renan, obrigado aí, prazer por estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu irmão, e é uma satisfação imensa, certo? O nível das entrevistas aqui, você tá vendo que só tá aumentando, né, pessoal? Fala Empreendedor é isso, é só confere. Fábio Ruiz, grande empresário, grande empreendedor, investidor, né, Fábio? É isso aí. Já foi eleito 2 vezes a empresa que mais cresceu no Brasil, correto? Isso aí, correto. Mais de 80 prêmios. 90 prêmios conquistados. Ou seja, o cara é uma águia. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com o Fábio Ruiz. É isso aí. Vamos colaborar aí com essa galera que assiste o seu programa. Boa. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de conhecimento sobre a atividade empreendedora aí para todo mundo. Excelente. Tem grandes empresários, grandes empreendedores assistindo aqui, viu, Fábio? E aí, eles vão gostar bastante. Você compartilha. Chega só um pouquinho mais para cá, só para a gente compartilhar os insights, como é que foi um pouco da jornada do Fábio. Quantos anos você está aqui nos Estados Unidos, Fábio? Fala um pouco para a gente, só para a gente entender melhor aí quem é o Fábio. Acho que é começar, né? Começar pelo começo. Pronto. Sempre é melhor. Exato. Eu fui empresário, como você falou, né, Renan? Eu sou advogado por formação, fui professor universitário na área do direito e também na área de business, em MBA. Certo. E tive uma companhia, montei essa companhia com 23 anos de idade. Certo. Fiquei até os meus 39 anos nela. Uma companhia que a gente desenvolveu. Passamos por todas as fases que um empreendedor passa, né? Companhia de quê, Fábio? Uma companhia de collection. Uma companhia de collection. Essa companhia, nós saímos do zero, eu e a minha esposa. Certo. E chegamos a 4.000 funcionários, somos considerados 2 vezes a companhia que mais cresceu no país, reconhecimento internacional pelo Major Market do Financial Times, em 3 continentes, mais de 90 prêmios de performance, de qualidade. E aí a gente construiu toda a nossa história, toda a nossa trajetória dentro dessa atividade empresarial, empreendedora em primeiro lugar, né? Certo. E corporativa. Então, dali é que eu extraí as grandes experiências da minha vida. E eu tô aqui há quase 10 anos. Certo. Vendi minha companhia no ano de 2015. E aí depois no Brasil? No Brasil. Colete. E aí vim direto para cá, para os Estados Unidos. E aqui estou até agora aí desfrutando um pouco das maravilhas desse país aqui. E quando chegou aqui nos Estados Unidos, antes de vir, você se planejava fazer alguma coisa aqui? Ou se planejava se aposentar? Na verdade eu já tinha casa aqui um pouco antes disso, né? Então eu tô aqui há 8 anos, mas eu tenho casa aqui há 15 anos, mais ou menos. Então eu já estava bem ambientado, já estava bem familiarizado. E quando eu decidi vir para cá, decidi vir para realmente não me envolver mais com nenhum tipo de business, né? Até porque não teria sentido, né, Renan? Se fosse para continuar na lida, se fosse para continuar no game, teria continuado na minha companhia, porque tive essa oportunidade de seguir com outro fundo, onde eu teria que permanecer na companhia por mais 7 anos, né? Então não tinha o menor sentido eu sair de uma empresa estruturada, com um alto nível de capitalização, sim, com uma estrutura financeira gigantesca por trás, vender uma companhia para me aventurar e continuar uma outra jornada. Teria ficado lá, completado o ciclo desses 7 anos, certo, e aí depois sair no IPO, né? Que é o que todo empreendedor sonha, né? Planeja, né? Mas eu abri mão disso em função de outros valores que eram para mim mais importantes naquela ocasião. Certo. E aí tomei essa decisão realmente, né? Então, é uma decisão fácil? Cara, acho que fácil, nenhuma decisão é fácil, né? E decisão é uma coisa que eu posso falar bem, porque eu escrevi o Arte de Decidir. Exatamente, best-seller, viu, pessoal? Passei por esse processo várias vezes de tomar decisões importantes, né? Imagina, você à frente de uma companhia desse porte, você sempre vai ser submetido a decisões difíceis e importantes, né? Então, eu costumo dizer que não existe decisão fácil, não tem. O que tem em alguns momentos você tem mais tranquilidade para decidir, sim,
E em outros momentos você tem menos tranquilidade, o que torna a decisão mais difícil. E Fábio, existe algum método assim de você ter uma característica de tomar decisões? Ah, Renan, quando tem uma situação na minha frente para eu tomar decisão, eu penso logo em fazer isso. Eu busco uma alternativa. Você passa alguma dica assim para quem é muito indeciso e está assistindo aqui? Renan, a minha empresa é uma empresa de serviços financeiros. Certo. Né? Então, assim, você que conhece bem o mercado financeiro também, para mim, eu venho do mercado financeiro desde os 14 anos de idade. Então, existe uma palavra de ordem para mim em todas as decisões, que se chama risco. Isso. Então, eu parto desse princípio. O que eu analiso não é o efeito em si, por si. Eu analiso o risco. Então, se o risco está dentro do meu campo de controle ou dentro de um campo aceitável, certo, eu decido. Entende? Então, eu acho que eu passei a vida inteira, a minha atividade, como eu vinha do mercado financeiro, empresa de serviços financeiros, eu trabalhei a vida toda com score, né, enfim, com uma série de combinação de dados. Esse era o grande core business da companhia, né? Toda a inteligência artificial que vinha por trás dos números para a gente poder entregar a performance com mais eficiência do que a nossa concorrência. Então, eu aprendi muito a focar no risco da tomada das decisões. Então, qual é a estratégia que você vai seguir? Essa estratégia? Ótimo, mas qual é o risco envolvido nesse processo de decisão? Acho que quando você conhece o risco, nunca dá pra gente controlar o risco, tá certo? Mas você pode minimizar o risco. O risco vai existir, mas você tentar minimizar. O risco sempre vai existir. E se o risco existir, e se ele tiver ok dentro do teu nível de aceitação, vamos embora. Então as pessoas muitas vezes elas congelam porque elas ignoram essa análise do risco. E aí paralisam na decisão, porque ficam com medo. Entendi. Medo é importante, pô, não temos que ter medo. O medo existe, né? Medo existe. Ele é importante. Quem não tem medo não tem responsabilidade. Sim. E aí faz as coisas na orelhada. Eu acho que quando você tem medo, você vai ponderar. Quando você pondera, você avalia risco. Quando você tem uma avaliação de risco mais próxima, você consegue decidir com mais tranquilidade, né? Pega esse insight, viu, pessoal? O que ele está falando aqui é uma aula para você que é empreendedor. Você pensa, será que eu vou montar esse risco? Mas eu tô com medo disso acontecer, eu tô com medo disso. Exatamente o que o Fábio tá falando, pessoal. Se tá com medo, aquela história, vai com medo mesmo, né, Fábio? Vai com medo, não. Na verdade, assim, não existe empreendedor que não passe por essas situações, entende? E também não existe empreendedor. Imagina assim, o empreendedor é o cara que empreende, por definição. Para você empreender, você tem que passar pelo enfrentamento do medo, do risco. Porque se o medo te congelar, você nunca vai ser empreendedor. Acabou. Pronto. O que separa os vencedores dos perdedores é justamente a capacidade que você tem de enfrentar as situações adversas. E elas virão com muito mais intensidade do que as situações favoráveis. Legal. E são elas que fazem você crescer e desenvolver a sua mentalidade para se tornar um empreendedor de peso no futuro, né? Então, acho que a gente precisa aprender a enfrentar as decisões. Sim, bacana. E Fábio, você que é considerado um businessman, né, investidor, várias características aí de empresário, qual o hábito que você vê que é essencial para um empresário, para você ter no seu business, você que já teve vários business, qual o hábito assim que você vê que é primordial para você ter no seu negócio? Cara, eu acho que assim, nós temos que ser um otimista. Número um, a gente tem que ser otimista. Pensamento positivo, né? Muito. E o pensamento Porque, cara, o que acontece, assim, a adversidade, ela vai chegar. Né? Então, eu falei há pouco aqui, o que faz a diferença é a nossa capacidade de lidar com os intempéries da vida. Sim. Né? Faz parte do processo de inteligência, de ser inteligente emocionalmente, saber lidar com essas dificuldades. Perfeito. Então, acho que a característica número um do empreendedor, velho, é ter coragem. Coragem ser grato, né? Coragem é o que motiva. E à medida em que as coisas vão acontecendo, é manter a gratidão no coração de que, cara, as coisas estão funcionando realmente. Eu tenho que ser grato a isso, eu não posso ser orgulhoso disso, porque a gratidão é o contraponto do orgulho, né? Ser grato é uma coisa, ser orgulhoso é outra. Boa. Então eu tinha uma
você ter uma ideia, eu tinha uma sala de reunião e era meio que um showroom, né? Certo. Então, era uma sala de reunião bem grande, era a sala de reunião operacional, mas que a gente recebia os parceiros comerciais. E ela era toda de vidro, e após o vidro, ela ficava no mezanino, após o vidro ficava uma parte da operação. Então, quando você abria aquele vidro, as pessoas olhavam, realmente impressionavam, porque era muito grande. E todo mundo ia lá e dizia assim, cara, que coisa linda, você deve ter muito orgulho disso, né? E, velho, assim, eu dizia o seguinte, orgulho, cara, assim, ó, eu cago nas calças todo dia aqui, de medo, porque olha o tamanho da minha responsabilidade aqui. Então, acho que primeiro ponto, business não é lugar de orgulho, business é lugar de ser grato. Então, eu era muito grato por tudo aquilo. Certo. Mas orgulho não dá para ter, cara. E o que eu vejo, assim, a grande ruína dos empresários, do empreendedor, normalmente os empreendedores têm sócios, né? Então, quando você coloca o orgulho em cima da mesa, com ele vem a vaidade e com ele vem a destruição de valor do negócio, entendeu? Excelente. Então, acho que o primeiro ponto é a gente saber ter coragem para tomar as decisões, para enfrentar os desafios. Coragem. E ser grato ao invés de ser orgulhoso. Gratidão. Excelente. Ser grato e ser otimista em tudo que você for fazer, pessoal. Fábio, me diz uma coisa. Se hoje você que é um businessman, você tem muito sucesso, certo? Gostaria depois de perguntar para você a definição de sucesso para você. Certo? Que você já está num patamar ali, que você já vendeu empresa por uns valores grandiosos e tudo mais. Hoje, se você fosse começar a sua vida do zero aqui nos Estados Unidos, sem fama e sem dinheiro, qual seria o primeiro passo que o Fábio iria tomar para iniciar um business, iniciar uma nova vida, sem fama e sem dinheiro? Cara, eu acho que o primeiro lugar é assim, um grande erro. Uma vez eu dei uma entrevista numa revista aqui nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: os Estados Unidos é um país muito fácil para se fazer negócio, porque ele é menos burocrático do que o Brasil, de onde nós estamos acostumados. Mas essas facilidades, a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem funcionar como grande armadilha, né? Porque ela é tão fácil de se fazer que traz a sensação de que aqui você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Então, qualquer coisa que você faça aqui, que isso vai virar um sucesso total. Certo. Então, acho que o primeiro ponto é assim, quem quer empreender nos Estados Unidos tem que aprender o mercado americano como funciona. Onde você vai atuar, né? Aquela coisa de, eu sou do Brasil e eu nunca vi aqui o cachorro quente prensado na chapa com... Cara, legal, isso funciona para nós no Brasil. Batatinha, precisa entender se isso funciona aqui nos Estados Unidos. Exato. Eu tive uma ideia genial porque eu nunca vi aqui em tal lugar tal coisa que funcionava lá no Brasil. Nós estamos falando de outro público, outra cultura, outro hábito, outro gosto. Então é muito difícil você conseguir fazer as coisas com base na sua experiência do Brasil e tentar multiplicar isso para cá. A não ser que já sejam negócios já estruturados, né? já com punch, que já está rodando, já funciona melhor. Então o que eu recomendo é, se eu fosse fazer algum negócio aqui hoje, eu primeiro entenderia muito bem o mercado, entenderia muito bem o público, entenderia muito bem mesmo a região, enfim, todos os detalhamentos do negócio. Eu acho que aqui um business plan valeria muito mesmo, assim, feito com o pé no chão e com muita seriedade, não simplesmente um rabisco de números no papel, entendeu? Sim, e tem que saber a cultura, né? Nossa cultura lá é uma, aqui a cultura é totalmente diferente. Exatamente. Né? É como você falou, o nosso cachorro quente lá, o nosso hot dog, vem tudo e a salsicha, né? Aqui, não, pessoal, aqui é só o pão e a salsicha no meio e pronto. E é isso aí. Se você for colocar outra coisa por cima, o cara não vai gostar, não quer, enfim. É a cultura. Então eu acho que tem muito espaço aqui. O mercado americano é um mercado muito grande, Renato. Sim. E o brasileiro tem uma vantagem que eu vejo sobre várias outras culturas, né? O brasileiro não tem preguiça de trabalhar. Exatamente. Então o brasileiro que trabalha, o brasileiro que trabalha mesmo, o cara que quer vencer, o cara que não tem preguiça, aqui é um país que oferece muita oportunidade. Eu já vi muita gente chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás e ser grandes empresários hoje, faturando muitos milhões de dólares. E, cara, chegou aqui
sem nada. Só que legal, né? Só que trabalhou arduamente, ficou de olho nas oportunidades. Não foi sorte? Não. A sorte acompanha quem trabalha, né? Boa. Acho que é isso. Sorte é uma coisa a consequência, né? É consequência. Consequência do seu esforço e do seu merecimento, né? É isso mesmo, exatamente. Se você busca, você consegue. Se você se move, se você tem as atitudes, né? O que a gente estava conversando antes, o seu resultado, o sucesso que você tem são os resultados que você teve anteriormente. E falando em sucesso, qual a definição de sucesso hoje para o Fábio Ruiz? Essa é uma grande pergunta, né? Pergunta de milhões. Essa é uma pergunta, cara, assim, para mim eu acho que fundamental, porque as pessoas confundem muito esse valor, né? Atribuir valor ao sucesso. Sim. Então, o que é o sucesso? As pessoas, elas olham para as outras pessoas e elas imaginam que elas têm sucesso pela sua condição material. Então, normalmente, nós atrelamos o sucesso nosso ou de alguém pelo que ela alcançou materialmente na vida. Perfeito. Então, é um cara bem sucedido porque foi um grande empresário. Uhum. É um cara que conseguiu morar numa casa bacana. Certo. É um cara que tem um carro legal. São exemplos de sucesso? Uhum. São pessoas que atingiram sucesso? Sim, mas elas não atingiram as subclassificações do sucesso. Então, assim, o sucesso é um guarda-chuva genérico. Boa. É um termo genérico. Uhum. E embaixo dele, a gente tem vários tipos de sucesso. Certo. Vários tipos. Então, tem o sucesso emocional, que é muito importante. Uhum. Não significa que você tenha sucesso financeiro e que você tenha sucesso emocional. É a parte. Não significa que você tenha sucesso emocional, que você vai ter um sucesso no seu casamento. Certo. Não significa que você tenha sucesso material e que você vai ter um sucesso nos relacionamentos com seus amigos. Então, acho que o sucesso é um conjunto de micro-sucessos que vão te levar a esse gênero. Eu particularmente, Renan, que sou um cara bem sucedido em várias áreas, sim, falo para você que ainda estou longe de atingir o sucesso na sua plenitude. Olha isso, pessoal. Olha isso. Tem muita coisa que ainda falta conquistar. Uhum. Muita coisa que ainda falta para mim evoluir nesse grande processo chamado vida, entende? Entendi. Então eu acho que na medida em que você vai evoluindo, que você vai melhorando como ser humano, que você vai melhorando as suas relações. Melhora 1% cada dia. 1% cada dia, 0,5% cada dia, você vai evoluindo. Então eu acho que ter sucesso depende de uma conjunção de vários fatores. Legal. Tá cheio de milionário com sucesso financeiro e mas pobres, completamente emocional. Pobres, espirituais, emocionais, enfim. Então que tipo de sucesso é esse? É verdade. Como é que você pode, quem vê de longe, cara, um cara muito bem sucedido. Ao contrário disso. É um cara que não ele pode ser qualquer coisa, menos bem sucedido. Porque ele é tão rico que só tem dinheiro. Verdade. Entende? Verdade. E não tem uma família estruturada, e não tem os filhos com saúde, e não tem... São os valores, né? Não tem. Então, quer dizer, muitas vezes, muitas pessoas, cara, elas se acham na outra ponta. Cara, eu não tenho sucesso. Pô, por que eu não tenho sucesso? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não atingi o gol. Cara, olha pra tua vida. Com certeza. Vê quanto sucesso você tem. Você tem Seja grato, né? Você tem uma esposa abençoada, você tem filhos abençoados, você tem um emprego decente. Não é o ideal da sua vida, não é o que vai te trazer muito conforto material, mas olha bem para as pequenas coisas que você tem, que você vai perceber que você tem sucesso. Você tem comida em casa, Quando a gente olha para fora e fala, mas aquele cara lá, olha isso, porque o Instagram revela, né, uma utopia, a utopia moderna, né, que são os sorrisos, as imagens, os você carros, se compara, né? Os carros, os relógios, isso e aquilo, verdade. As casas, as super viagens, e quando o cara sai da câmera, tá lá discutindo com a esposa, entende? Verdade. Então eu acho que as pessoas não devem se levar pela aparência. A aparência não constrói, ela não representa o sucesso real da coisa. Perfeito. E a comparação, ela leva à frustração, né? Total. Então foque no seu desenvolvimento, foque na sua melhor versão. Não se compare com a grama do vizinho. É isso aí. Não olha para o lado. Essa é uma coisa que eu sempre fiz, sabe, Renan? O foco, né? E é o que eu sempre digo, eu sempre falo nas palestras. Todo mundo fala, pô, precisa ter foco, mas ninguém define o que é. É verdade. Então, eu vou definir uma coisa bem simples de foco. Foco
é você não se distrair em momento algum. Nem com coisas boas, nem com coisas ruins. É manter o foco. Porque a perda de foco é quando a gente se distrai com coisas boas, você já desfoca. Porque você já vira orgulhoso, você já acha que você já fez o gol, e isso e aquilo. E aí a coisa desanda. É que nem a direção. Se você desanima com as notícias ruins, você também vai perder o foco. Porque você vai perder energia, você vai ficar triste, você vai entrar num ciclo negativo. Então, foco é não se distrair, nem com boas, nem com más notícias. Excelente. Qual foi a maior experiência que você teve, assim, pra gente finalizar aqui, qual foi a maior experiência que você já teve com empreendedorismo, que você aprendeu, assim, no ramo de negócios? Maior experiência que você, poxa, essa experiência aqui foi sensacional porque eu aprendi que a gente precisa isso. Tem algum, assim, em mente que você lembra? Tem muitas, né, Renan? É difícil, numa trajetória muito intensa como essa, empresarial, né? É difícil você pick one, né? É difícil. Verdade. Porque, assim, são muitas... Diárias já são... Diárias, né? São aprendizados diários. Eu acho que, ao invés da gente escolher uma delas, eu acho que o que eu posso dizer é que se você... As pessoas perdem a oportunidade, elas focam muito no futuro, né? No chegar no gol. Sendo que o mais valoroso disso é o processo que você caminha para chegar até lá. Enjoy the process. Porque esse processo, que é o dia a dia, day by day, são as experiências que você vai colhendo que vai te transformando num cara mais preparado. Excelente. Né? Então não dá, seria muito injusto falar. Tem várias, claro, tem algumas que são muito marcantes, que você fala, cara, poxa, ali foi uma chave determinante. Boa. Tem. Mas eu acho que eu prefiro dizer para o nosso ouvinte o seguinte: viva o processo. Retire do processo o melhor. Boa. Não se incomode com as pauladas que você vai levar, com as derrotas. Faz parte. Porque elas é que te revigoram. Verdade. É delas que você extrai a grande lição. Então, se eu puder dizer quais foram as experiências melhores, foram as que foram as mais difíceis, cara. Boa. Porque elas me moldaram e foram determinantes para me tornar um vencedor, entendeu? Excelente. Muito bom. Beleza? E são essas situações, esses problemas, esses desafios que a gente encontra que saem do comodismo, né? Então, se você não tá tendo um desafio ali para você, caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me tornar... Então, você tá num comodismo e você vai viver aquela mesma vida ali, né? Você sabe que um fator primordial, sempre digo isso, né? Às vezes as pessoas que ouvem a gente falam assim, cara, é fácil, né? Para um cara que é bem sucedido dizer isso. Mas o cara, eu tô aqui vendo o cara não sabe a vida miserável que eu levo. E aí eu digo assim, cara, parabéns, você é um cara de sorte que leva uma vida miserável. Porque a primeira motivação que a gente tem para ser alguém diferente do que a gente é hoje, ou seja, de sair do status que nós estamos e buscar algo melhor, é o fator necessidade. Boa. Porque quem não tem a necessidade dispensa o processo, a corrida para conquistar ou para sair de um lugar melhor. Para que você vai? Se você não tem necessidade, para que você quer sair de onde você está? Sim. Entende? Qual o seu então objetivo? As pessoas elas não entendem isso. Eu sempre usei o meu fator desfavorável, porque eu perdi minha mãe com 13 anos de idade, eu estudei em escola pública, estudei no meio de pessoas muito humildes, que se você olhasse lá atrás, você fala assim, cara, daqui não sai ninguém. Sim. Daqui não sai ninguém. Então, eu falo com propriedade. Eu não venho... Meu pai foi um cara que estudou até a 6ª série. Não herdou, né? Não não existe isso. Então, o que acontece? O fator... Eu sempre fui um cara inconformado. Cara, eu quero construir alguma coisa de valor. Não se trata de dinheiro, eu quero ficar milionário. Nunca tive essa mente. Acho que é complicado esse tipo de coisa. Vou buscar ser milionário, vou buscar meu milhão. Eu acho que tá errado, cara. Tá errado, porque é um processo ilusório isso. Muita gente vai tentar e não vai chegar. É verdade. Eu acho que é trabalhar por alguma coisa assim. Pô, eu quero construir uma empresa. Eu quero ser bem sucedido no meu negócio. Eu quero fazer o meu negócio funcionar, frutificar, gerar emprego. Porque o dinheiro vem a reboque disso, cara. Sim. Né? Se você tem uma empresa estruturada, se você consegue manter uma empresa firme, manter o seu negócio firme, você vai empregar, você vai gerar valor social,
você vai gerar riqueza para o país e, consequentemente, você vai gerar riqueza para você também. Só vai agregar. Só vai agregar. Então, eu acho que o cara que está assistindo a gente, que às vezes ele fala, puta, mas eu tô ferrado, eu tenho uma situação desfavorável. Pô, cara, que bom, velho. Que isso seja a sua gasolina. Que você não se conforme com o estado que você está para buscar alguma coisa diferente. Excelente, excelente. Que aula, viu, pessoal? Dá vontade da gente ficar aqui um tempão, né? Mas esse quadro é um quadro curto. E com essa fera, então, tem milhares de perguntas aqui. Então, se você queria fazer uma pergunta para o Fábio, também coloca nos comentários aqui do vídeo, que depois, uma outra hora, o Fábio responde. Gratidão, meu irmão. Valeu, sensacional. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Um beijo para vocês todos aí. Não desistam jamais dos seus sonhos. Deus tem planos maravilhosos para sua vida. Que demais. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.